Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de compartilhar com todos um devocional que eu faço. Nos dias que nós estamos vivendo hoje é importante a gente compartilhar das coisas de Deus, né? Eu quero mostrar para vocês o meu caderno, né? O meu caderno de devocional. Inclusive essa capinha aqui foi a nossa irmã Dani que me deu, acho que foi em 2014. 2014, 2013, por aí. E essa capinha, ela é muito especial para mim, porque ela faz parte, né, aqui do meu devocional. E o meu devocional, eu costumo fazer, irmãos, todos os dias eu ter um momento com Deus. Olha que legal, né? Para quem eu estou mostrando, porque para quem não conhece, né, é interessante a pessoa saber. Eu quero compartilhar com vocês hoje o devocional que eu fiz hoje pela manhã. Acho que vai ser interessante a gente dividir essas experiências com vocês, tá bom? Meu devocional está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. São os olhos a lâmpada do nosso corpo. Quando eu reflito nisso, irmãos, nós percebemos que somos limitados, mas Deus não. Deus não é limitado. Quando olhamos as dificuldades, os problemas, quando eles estão diante de nós e parece que são impossíveis de se resolverem, percebemos o quanto somos tão limitados para resolvê-los. Agora, se nós olharmos com os olhos da fé, nós podemos ir mais longe. Um olhar cheio de fé e esperança de que tudo vai acabar bem. Esse olhar amplia a nossa capacidade de rejeitar o negativo e de renovar dia a dia a nossa visão. Olha só, então o que eu entendo? Que se meus olhos forem bons, todo o meu corpo ele será luminoso. As dificuldades que estiver diante de mim, os problemas que parecem insolúveis, eu com um olhar renovado, com uma esperança renovada, com uma visão transformada, eu posso então aprender a lidar com as situações. Então sim, os meus olhos é a lâmpada do corpo. Porque tudo que sai pelos meus olhos, tudo que sai desses olhos vai depender da maneira como eu vejo as situações, as pessoas, as circunstâncias. Um grande pintor da época, famoso, conhecido na época, Leonardo da Vinci, ele relatava em uma das suas entrevistas sobre os olhos. E ele dizia o seguinte, irmãos, que os olhos são a janela da alma. Então, pelo fato dele pintar e o seu foco ser o contorno do olhar, as pessoas ficavam indagando aquilo. Por que ele enfatizava tanto o olhar da Mona Lisa? Por que ele enfatizava tanto o olhar de algumas obras tão importantes na época? E ele dizia o seguinte, que os olhos são as janelas da alma. Quando eu ouço essa frase, ou eu leio essa frase, eu entendo o seguinte, que através dos olhos nós enxergamos a verdade nos outros e nas situações. Eu consigo enxergar, porque se ela é a janela da alma, eu consigo ver além daquilo que a pessoa está me mostrando, não é verdade? Há um outro autor desconhecido também, que diz o seguinte, esse eu não sei quem é, mas ele é muito comentado, essa frase. Diz o seguinte, não julgue o livro pela capa. Não julgue o livro pela capa. O que eu entendo com isso? Que as aparências nos enganam, não é verdade? Que as aparências podem nos iludir. Nossos olhos poderão se enganar se eles não forem bons
e nem renovados por Deus. Quando eu entro em uma livraria, irmãos, eu tenho até um problema às vezes, né? Porque eu demoro muito quando eu entro na livraria, numa biblioteca, que eu tenho a oportunidade de entrar numa biblioteca, mas geralmente na livraria. O que eu faço lá? Eu vou sem pressa de voltar. Porque quando eu chego lá, eu tenho alguns critérios. Pego um livro na mão, o que eu vou olhar? Eu vou buscar referências do autor, uma sinopse geral na contracapa, para eu me convencer, depois que eu leio ali a introdução, depois que eu leio a sinopse geral, eu vejo o tema, eu tenho que ler pelo menos um capítulo para eu me convencer que aquele livro vai ser bom, que aquele livro vai ser interessante, que vai me trazer um crescimento. Então eu levo muito tempo ali dentro para conhecer parte daquele livro. Aí eu trago para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia. Deveríamos ser assim na vida, né? A gente deveria ser assim. Como assim, pastora? Nós mal conhecemos as pessoas, irmãos, e já julgamos. Nós já julgamos, porque de repente o que a pessoa aparece diante de nós já fizemos o nosso preconceito acerca daquela pessoa. Uma visão errada, uma visão turva, não é verdade? E nossa maneira de vermos a vida, queremos que as pessoas sejam do nosso agrado. Ou seja, nós temos uma visão de vida e nós queremos que as pessoas sejam como nós. Que elas comam, que elas bebam, que elas se vistam e que elas falem do mesmo assunto que nós falamos. Não é verdade? A gente precisa entender que cada pessoa tem a sua maneira de enxergar o mundo e de viverem conforme acreditem ser melhor para si. Aquilo que é melhor para mim, aquilo que eu vejo que é melhor para mim, pode não ser melhor para o outro. Aquilo que eu acredito pode ser o que o outro não acredita. Então, eu preciso entender que o outro tem a sua maneira de viver e de gostar de determinadas coisas diferente da minha. E nem por isso eu vou desrespeitá-lo. Nem por isso eu vou desmerecer essa pessoa. Eu preciso ter essa visão. E quando é que eu tenho essa visão? Quando é que eu consigo ver as pessoas com este olhar da verdade? Quando os meus olhos é bom, o meu corpo se ilumina, o meu corpo é saudável, ou seja, olhos bons, enxergo aquilo que está além do que está me colocando aqui na minha frente, está exposto a mim. Corpo iluminado significa para mim que eu tenho um emocional sadio, que eu tenho uma maneira de viver sadia. Então eu consigo, eu posso, eu devo, com esse presente de Deus, respeitar as pessoas e enxergar as pessoas na sua individualidade. Não é verdade? Voltamos então ao texto de Jesus. Se nossos olhos estiverem bons, toda a nossa vida será boa. Porque se nós conseguimos ver a verdade nas coisas, tudo em nós fica bom. Lembra da minha fala anterior? Eu disse que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo se ilumina, porque é isso que a Bíblia fala. Então, nós teremos uma maneira de viver totalmente diferente. As coisas negativas vão estar acontecendo diante de nós constantemente. O bom e o ruim andam junto, né? Então, nós temos que entender o seguinte, de que são os nossos olhos, a maneira como nós vemos, a maneira como nós interpretamos as coisas, é que vai fazer a nossa vida ser ou não boa. Se outrora não compreendemos as diversidades de pessoas que entram e saem em nossas vidas, algumas vêm para contribuírem para a nossa evolução, já outras não. Graças a Deus que agora nós entendemos. Eu escrevi isso pensando em experiências próprias minhas. Porque o devocional
devocional é isso. O devocional é trabalhar a nossa experiência, a nossa intimidade com Deus, a nossa vida, a nossa reflexão. E aí o que eu entendi aqui? Eu entendi que em outro tempo, sem ter esse olhar que Jesus fala, sem ter essa preocupação de uma visão renovada, a gente vê maldade em tudo. Não é verdade? E a gente acredita que todo mundo deve ser bom. Ou a gente vai no outro lado do extremo. A gente diz que todo mundo é ruim. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo que se os meus olhos forem bons, o meu corpo se ilumina. Ela diz isso. Então eu preciso trabalhar isso em mim. Eu preciso trabalhar isso dentro do meu coração. E aí o que acontece? Eu preciso entender as diversidades. Existem pessoas diferentes que vão passar na nossa vida sempre. Elas sempre vão passar na nossa vida. E elas, sejam elas boas ou más, umas virão para contribuir. Outras não. Simples assim. E graças a Deus que a gente hoje consegue entender isso. E se a gente não está conseguindo entender, irmãos, se você não está conseguindo entender que pessoas vêm e pessoas vão na sua vida, é porque essa visão precisa ser mudada. Quando nós nos aprisionamos a pessoas, quando nós nos prendemos, nos acorrentamos em situações que já eram para serem diluídas na nossa vida, nós nos prejudicamos, o nosso corpo fica doente. Nós não conseguimos enxergar o profundo das coisas. Nós não conseguimos ver situações sendo mudadas. Agora, se eu entendo que as coisas vão e elas vêm, elas são passageiras, elas podem mudar todo o tempo. Eu não sou a Lúcia de 12 anos, não sou a Lúcia dos 15 anos de idade, eu não sou a Lúcia de ontem. Todos os dias a gente muda, a gente evolui, a gente cresce. O que eu pensava ano passado, não penso hoje. Então, todos os dias nós mudamos, todos os dias nós temos oportunidade de mudar. Todos os dias nós temos oportunidade de mudar a nossa concepção de visão. A Lúcia que enxergava há 10 anos atrás é uma Lúcia que tem outra visão hoje. Então nós precisamos estar aptos a mudar. E eu quero dizer para você que se hoje, você não consegue ter uma visão de que as coisas podem mudar, você não consegue ter uma visão de esperança, uma visão de que as coisas vai ser resolvida, uma visão de que você pode ir muito mais longe, eu estou aqui para dizer a você que peça para que Deus te dê olhos bons, que peça para que Deus mude o seu olhar. Fazendo assim, Deus vai iluminar o seu corpo. Fazendo assim, Deus vai trazer saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Nós precisamos disso. Graças a Deus que nós estamos entendendo. Graças a Deus que nós estamos compreendendo que se nós colocarmos a nossa vida diante do nosso Deus, Ele pode mudar tudo. O que acontece quando eu leio um livro e eu vou à biblioteca ou à livraria? E eu pode falar, nossa pastora, que exigência, né? Você vê o tema, você se preocupa com a sinapse, você se preocupa com a introdução, e se isso não te convence, você ainda lê um capítulo. Por isso que eu preciso, eu gosto de lugares que eu possa me acomodar e eu me dedicar a isso, porque eu quero trazer para minha casa, quero trazer para a minha vida, quero trazer para meu conhecimento algo que vai contribuir na minha vida. Quando os nossos olhos começam a ficar bons, irmãos, quando a nossa alma começa a ficar iluminada, a gente consegue ver verdade nos olhos, a gente consegue ver sentimento nas pessoas. O que outrora nós não víamos, nós julgávamos, nós passamos a mudar o nosso olhar. E aí a gente quer conhecer mais, a gente quer aprender mais com aquelas pessoas, a gente quer entender mais aquelas pessoas. É isso que eu desejo para você nessa manhã. Não julgue o livro pela capa. Olhe, né? Não julgue as pessoas pela aparência. Olhe para elas. Olhando para elas, talvez você não se convença muito, mas tente conhecê-la. Dê a oportunidade de conhecê-la. Quando você conhecer, aí sim nós vamos perceber se vai trazer evolução para nossas vidas ou não. Sabe por quê?
Porque hoje nós entendemos que algumas coisas, algumas pessoas e algumas coisas, elas vão e outras vêm. É assim nas nossas vidas. Tudo que nós temos, uns vêm, outros vão, nós doamos, nós compramos outros, porque a vida é um ciclo, não é verdade? Então eu quero contribuir com vocês nesse meu devocional. Tem um livro que eu quero indicar para vocês também. É um livro que está em PDF, você não precisa nem comprar, tá? Esse livro eu ganhei do nosso irmão Jorge, né? O Jorge não era só membro da igreja, o Jorge é um amigão, um querido meu e do Ricardo, né? E acho que em 2016, o Jorge me deu esse livro, O Peregrino, o autor é John Bauer, né? E esse livro Peregrino, irmãos, ele fala da jornada de um cristão, da caminhada de um cristão. E nessa caminhada desse peregrino, ele encontra várias dificuldades, ele encontra várias situações que vão tentar desanimá-lo, que vão tentar desmotivá-lo. Ele vê situações, ele enxerga vários momentos da sua vida em que ele se percebe perdendo. A história é muito interessante e eu gostaria que você, aí já aproveita a quarentena, pegue PDF, coloca lá no Google, tá? O Peregrino, você já vai achar, tem várias versões lá em PDF. É um livro que, entre muitos outros que eu leio, vira e mexe, eu pego ele, porque ele é uma renovação para mim, né? É uma verdade na vida do crente. Então, pega lá e leia. Eu quero deixar aqui o meu carinho, meu beijo, dizer para você que nós vamos, à medida que nós formos podendo fazer, nós vamos deixar devocionais para vocês, nós vamos estar aqui com vocês, né? Eu sei que muitos ainda estão indo trabalhar numa correria, outros não, mas eu quero dizer para vocês que deixa Deus mudar a sua visão, tá bem? Que Deus abençoe sua vida, que Deus cuide de vocês, cuide da sua casa, tá bem? Ó, um beijo para vocês, tá bom? Até domingo!